Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a Polícia Federal realiza hoje uma operação contra desvios de dinheiro público no Maranhão. As ações envolvem verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Cerca de 80 agentes da Polícia Federal saíram às ruas do Maranhão para realizar a Operação Odoacro, contra uma associação criminosa estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos da Codevasf e lavagem de dinheiro. A operação é realizada em 5 cidades do estado: São Luís, Dom Pedro, Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas. São cumpridos 1 mandado de prisão e 16 de busca e apreensão. Segundo as investigações, há um esquema de lavagem de dinheiro a partir do desvio proveniente de fraudes em licitações que havia sido descoberto em uma operação da Polícia Civil em 2015, no município de Dom Pedro. Mesmo após a operação, os policiais notaram que o esquema criminoso cresceu nos anos seguintes, alterando a origem da verba desviada, que passou a ser federal. Na prática, os criminosos criam empresas de fachada e simulam competições durante as licitações, mas com o real propósito de fazer com que a empresa vencedora seja sempre a Construservice, do líder do grupo, que possui grandes contratos com a Codevasf. De acordo com a PF, o líder desse grupo criminoso tem empresas e bens em nomes de terceiros, além de contas bancárias vinculadas a CPFs falsos usados nas fraudes. Se confirmadas as suspeitas, os investigados podem responder por fraude à licitação, lavagem de capitais e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 16 anos de prisão. E falando sobre saúde, o Instituto Butantan vai importar 8.000 litros do ingrediente farmacêutico ativo IFA para produzir 10 milhões de doses da Coronavac para crianças de 3 e 4 anos. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o órgão não vai mais esperar a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunizações para iniciar a produção dos imunizantes para essa faixa etária. A aplicação foi aprovada por unanimidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa do governo paulista é que as novas vacinas comecem a ficar prontas já no mês de agosto. A Secretaria Estadual da Saúde informou que, caso o Ministério da Saúde não faça a compra dos imunizantes que serão produzidos, São Paulo irá vacinar as crianças do estado com essas doses e que as 10 milhões que serão produzidas são suficientes para vacinar todas as crianças brasileiras dessa faixa etária com a primeira dose. E ainda falando sobre o assunto, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre o aumento do número de casos de Covid na Europa. O escritório da OMS no continente acredita que o outono e o inverno devem ser difíceis devido ao aumento de casos da doença e ao relaxamento das medidas de vigilância. A agência pediu aos países para resolver as lacunas no monitoramento e resposta à pandemia para acabar com mortes evitáveis. Em comunicado, a organização disse que a situação atual é semelhante à do verão passado, mas ressaltou que desta vez a onda de Covid-19 está sendo impulsionada por sublinhagens da variante Ômicron. De acordo com a organização, o número de novas infecções na região OMS da Europa, que inclui 53 países, triplicou nas últimas 6 semanas. As taxas de hospitalização dobraram no mesmo período, mas as internações em unidades de terapia intensiva até agora permaneceram relativamente baixas. Cerca de 3.000 pessoas ainda morrem de Covid-19 na Europa todas as semanas. E olha só, na Espanha, a onda de calor provocou a morte de mais de 500 pessoas. Os dados são de um Instituto Espanhol de Investigação em Saúde Pública e foram anunciados pelo presidente Pedro Sánchez. As declarações foram dadas durante uma visita a uma zona afetada por um incêndio na região de Aragão, noroeste da Espanha.
Durante esta ola de calor, segundo os registros, os dados, han sido mais de 500. Durante esta onda de calor, de acordo com as informações, mais de 500 pessoas morreram como consequência das altas temperaturas, além de tudo que estamos vivendo como resultado dos incêndios. Por isso, diante de dias tão difíceis à nossa frente nesta onda de calor, o que peço aos cidadãos é que tomem precauções extremas. O que pido aos cidadãos é que extrememos nossa precaução. Sánchez já usou termos semelhantes em outras ocasiões durante esta última onda de calor, na qual foram registradas temperaturas superiores a 45 graus Celsius em algumas regiões e alimentou vários incêndios florestais. O número de mortes é uma referência às estimativas feitas pelo Instituto Público Carlos III, que faz um cálculo estatístico do aumento da mortalidade por causas precisas, como o aumento da temperatura, comparando esses números com séries estatísticas históricas. O Instituto qualificou estes números nos últimos dias e ressaltou que se trata de uma estimativa estatística e não um registro oficial de óbitos. Um relatório da ONU aponta diversas violações dos direitos humanos desde que o Talibã voltou ao poder no Afeganistão no ano passado. Centenas de assassinatos e outros crimes estariam acontecendo sem punição no país. Entre as diversas denúncias feitas pela Organização das Nações Unidas estão acusações de execuções extrajudiciais e torturas. Não há como negar que as conclusões do relatório são extremamente sérias. Nosso papel como Nações Unidas é estar no local, relatar o que é visto e nos envolver continuamente com as autoridades revelantes em relação às obrigações internacionais de direitos humanos, da qual o Afeganistão faz parte. Os talibãs constantemente negam as acusações de abuso dos direitos humanos desde a derrubada do governo anterior, apoiado pelo Ocidente. A ONU documentou desde agosto 160 denúncias de execuções extrajudiciais, 56 incidentes de tortura e maus-tratos e mais de 170 prisões e detenções arbitrárias contra ex-funcionários do governo e membros das Forças de Segurança Nacional. A UNAMA reconheceu mais de 200 casos de penas cruéis, desumanas ou degradantes, além dos mais de 100 relatos de uso excessivo da força. Desde o final da guerra, a segurança melhorou muito em todo o país, com um declínio no número de civis mortos. Mas conhecidos pelo regime brutal de terror entre 1996 e 2001, os talibãs restringiram drasticamente a liberdade dos afegãos, principalmente das mulheres e meninas. E de volta ao Brasil, olha só, o uso de energia solar ultrapassou a termoelétrica e se tornou a terceira maior fonte no país. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. As usinas de geração de energia solar já são uma potência instalada superior à das termoelétricas movidas a gás natural e biomassa. Com isso, a fonte se tornou a terceira mais representativa da matriz elétrica do Brasil, segundo o levantamento divulgado pela Absolar. Os dados apontam que o país conta atualmente com 16,41 gigawatts de capacidade instalada em usinas solares fotovoltaicas, considerando os projetos de grande porte e as instalações menores em telhados, fachadas e terrenos. Isso representa 8,1% da matriz brasileira, atrás das fontes hídrica, que tem 55%, e eólica, com quase 11%, pelo levantamento da Absolar. Já as termoelétricas a gás natural somam 16,37 gigawatts de potência, com 8,1% de participação na matriz, e as movidas a biomassa e biogás, 16,30 gigawatts, com 8%. De acordo com a Associação de Energia Solar, as usinas solares de grande porte geram eletricidade a preços até 10 vezes menores do que as termoelétricas fósseis emergenciais ou energia elétrica importada de países vizinhos. A estimativa é que a fonte solar já gerou mais de 86 bilhões de reais em investimentos no Brasil desde 2012, além de ter evitado a emissão de 23 milhões de toneladas de gás carbônico na geração de eletricidade. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.